Projeto Pioneiros, 7 de julho de 1973. Reverendo Watanabe. Cuidado com a fossa. Ela pode ser o início. Há uma variedade enorme de manifestações decorrentes de um comprometimento do nosso sistema nervoso, identificadas tanto como doenças nervosas como doenças mentais, incluindo-se no grande hall a neurose, a esquizofrenia, as doenças emocionais e várias outras denominações diferentes. São, de uma forma geral, chamadas de doenças do espírito, onde se destaca o estresse, responsável maior pelo assustador aumento do número de neuróticos em todo o mundo. Como vai a sua fossa? Eis aqui uma palavra que nos tempos atuais exprime, de uma forma geral, uma ou todas as manifestações do estado depressivo humano. Fossa. Um dos maiores males do nosso século, a depressão, pode significar simplesmente uma redução de atividade intelectual ou motora, observando sob as condições experimentais, ou que pode estar relacionada com modificações produzidas no SNC, Sistema Nervoso Central, por drogas farmacologicamente classificadas como depressoras. Em psiquiatria, há 3 empregos para a palavra depressão: no estado normal de humor, num sistema patológico ou numa ou mais síndromes clínicas. No estado normal de humor, a depressão refere-se ao efetivo estado de melancolia que ocorre em uma ampla variedade de situações, tais como desgosto e luto, desapontamento amoroso, fracasso ao tentar os objetivos ou metas pretendidas, separações de entes queridos e etc. Como sintonia, a depressão é geralmente associada com apatia, fadiga e desordens vegetativas ou psicomotoras, sendo encontrada em uma grande variedade de distúrbios clínicos, onde apenas alguns são primariamente psiquiátricos. Por exemplo, os sintomas mais comuns em várias moléstias, como a pneumonia e a hepatite provocada por vírus, são também comuns em diversas doenças crônicas, como o infarto do miocárdio, neoplasias e distúrbios glandulares. A depressão pode também estar relacionada com uma ou mais síndromes: ausência de afeto, desesperanças, desamparo ou abandono, indignidade ou sensação de culpa, preocupações suicidas, falta de ambição, retardamento psíquico e motor, ansiedade, distúrbio do sono e etc. Os problemas. Até há poucos anos, as drogas mais usadas para combater a depressão eram as âminas psicoanalépticas ou anfetaminas, isto é, substâncias capazes de estimular o sistema nervoso central, dando euforia, bem-estar, disposição para o trabalho, etc. Entretanto, essas substâncias apresentam vários inconvenientes do ponto de vista científico, sendo os mais comuns a depressão secundária do efeito estimulante e o aparecimento da tolerância e do hábito. A depressão secundária é um grave inconveniente, pois ela vai se somar ao estado primitivo, agravando mais o problema. A tolerância que aparece com o uso continuado da droga obriga ao aumento gradual da dose, com graves consequências, e o hábito pode levar à farmacodependência ou toxicomania. A elevação espiritual é o melhor remédio. Reverendo Tetsuo Watanabe. Meixo Sama ensinou
que, à medida que a nova era avança e que cresce a atuação do espírito do fogo, a purificação ou doença também aumenta. O exemplo típico desse ensinamento de Meishu Sama é o caso das doenças nervosas e mentais. O mundo está assistindo a um terrível aumento do índice dessas doenças, como consequência direta dos males desta época de transição, como poluição, insegurança, medo, violência, conflitos e agitação da vida moderna. O reverendo Tetsu Watanabe disse que as doenças mentais são doenças espirituais. Até a sua manifestação, as causas podem ser materiais, mas depois a doença é espiritual e o Jorei é fundamental para a sua cura. A agricultura da vida, a poluição da vida, a poluição, os alimentos que contêm produtos químicos, os tóxicos criados pelo uso de remédios, criam barreiras para não deixar o organismo funcionar normalmente. É quando o organismo não funciona normalmente. Não pode resistir bem aos problemas da vida moderna. A vida moral e espiritual também não funciona bem e isto influencia na espiritualidade. Assim, quanto mais se desenvolver a civilização, mais neuroses teremos. Também pode acontecer que os rins, não funcionando direito, produzam toxinas que sobem pelos lados da espinha e se acumulam nos ombros. A pessoa nervosa sempre tem ombros duros. Quando uma doença nervosa ou mental se manifesta, ela tem causas que foram acumuladas pouco a pouco, muito anteriores ao aparecimento da doença. Assim, por exemplo, a insônia é sinal de que a doença está prestes a eclodir. Da mesma forma, a melancolia, causada pelas toxinas acumuladas nas costas. Ambas podem ter causas materiais ou espirituais. Tanto as más ações como as toxinas provenientes do uso de remédios, da poluição e da agitação da vida, fora das leis da natureza, sujam o sangue e atraem influências espirituais negativas. É preciso limpar o sangue. Elevar-se para sarar. Para combater essas doenças, nós devemos compreender as leis do universo e agir de acordo com essas leis. Meishu Sama ensinou que devemos procurar ser cada vez mais seres naturais. Isto é, viver de acordo com as leis divinas e as leis do universo. Isso beneficia as criaturas integralmente e não apenas contra as doenças nervosas. Quem não conhece as leis divinas não sabe perdoar e nem se conformar com os acontecimentos negativos. Em vez de evoluir e se desenvolver através dos fatos malignos, aceitando-os como purificação, essas pessoas consideram esses acontecimentos como causadores dos sofrimentos e, com isso, agravam a sua doença. Os conflitos conseguem atingir as pessoas de acordo com seu estágio espiritual. Quanto mais desenvolvido, menos a pessoa é atingida. A ministração do Jorei deve ser acentuada nos casos de mulheres com problemas nervosos, na testa e nos órgãos genitais, céu e terra. Para os homens, na testa e na nuca. Mas o mais importante não é o local do corpo a receber. Jorei, e sim procurar aprimorar as espiritualidades e o entendimento dos acontecimentos malignos e das leis de Deus e da vida. Papel dos messiânicos. Diante de um mundo cada vez mais conflitante e com maior índice de neuroses, o papel dos messiânicos é levar a luz de pessoa a pessoa. O que vale é a fé de cada um. Se cada um de nós conseguir elevar a sua espiritualidade e a sua felicidade,
Ele levará aos outros uma ajuda cada vez maior, porque sente nascer em si o desejo de fazer os outros felizes. Enquanto a pessoa desenvolve a sua espiritualidade pensando em si próprio, o olho de Deus não evolui, porque a evolução espiritual aumenta o altruísmo, o desejo de ajudar os outros. Não é messiânico quem não procura ajudar os outros. Toda pessoa com problema nervoso ou material deve, além de receber bastante de orei, procurar conformar-se com os acontecimentos malignos e aceitá-los como purificação. Deve também procurar viver de acordo com as leis divinas e do universo. Mas o principal é a elevação espiritual, e para esta, o principal é a vontade de ajudar os outros. Templo Arte do Jorei, Projeto Pioneiros.